Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vocês estão conseguindo ver os slides? Consigo sim. Então, hoje a gente vai falar de instrumentação para detecção de radiação. Então, ela sempre vai se basear no fato de... Deixa eu pegar o apontador aqui. Não é porque ficou duplo. Bom, não sei porque ficou assim, mas vai dar para entender. Sempre se baseia na quantidade de carga que é detectada no detetor, e isso é dado pela integral da corrente pelo tempo, de zero até o tempo de detecção, que é o que está mostrado nesse gráfico aqui. Então, a intensidade da radiação é basicamente medida pela intensidade da corrente que é gerada no detetor. Então, ela pode ser dessa altura, ou dessa altura aqui, ou muito maior, e por um tempo relativamente diferente, né? Como vocês podem ver aqui, tem diferentes larguras, já que esse eixo aqui é o tempo. Então, de modo geral, o detetor é ligado a um amperímetro que vai medir essa corrente, certo? E essa corrente vai determinar a intensidade da radiação detectada. Então, tem um valor de corte aqui, que a gente está vendo, que isso depende de cada detetor. E é basicamente assim que funciona. Então, dependendo desse valor de corte, vocês podem ver aqui que ele vai entender, o detetor, né, que essas intensidades de radiação são iguais, já que esse valor de corte está aqui. Então, é muito importante ajustar o detetor para isso. Então, do que depende, né? A gente chama de RQ, onde R é a quantidade de eventos radioativos, Q é a carga produzida por cada evento, E é a energia depositada por evento, e W é a energia requerida para produzir um par elétron-lacuna, por exemplo. Aqui está elétron-íon, mas na verdade é elétron-lacuna, e Q é a carga do elétron. Então, por exemplo, nos detectores de estado sólido, o que nós temos é que essa energia depositada por evento é fixa, ou seja, para cada detetor de estado sólido, nós temos uma energia específica. E perdão,
a energia produziu para elétron-lacuna, que é fixa, e E é a quantidade de energia depositada. Então, quanto maior for a intensidade da radiação, maior vai ser a corrente detectada referente àquele evento que depende do R. Né? Então, toda essa parte Q aqui está dentro desse E sobre W vezes Q. Então, tem alguns casos específicos, assim, que podem acontecer, porque como isso depende da corrente, e isso gera uma carga dentro do detetor, ele tem aquele caso que eu comentei do tempo morto, né? Que a gente vai ver agora. Então, quando a gente tem um pico bem fixo, assim, vai ser IDT e IT por DT, a integral disso, que dá a carga, né? Então, se a constante do detetor RC for muito menor do que a constante de tempo de detecção, a gente vai ter uma carga desse tipo. Porém, se RC for muito maior do que o tempo, a gente vai ter um tempo de descarga muito grande e isso gera um tempo morto, ou seja, o tempo que o detetor não consegue mais medir a radiação adequadamente. Então, isso é um problema experimental que acontece e depende de cada detetor. Então, como é que nós definimos a resolução dele, né? A definição dele é a largura a meia altura, que também é chamada de FWHM, que é Full Width at Half Maximum, ou seja, é a largura a meia altura do máximo, com um fator sigma que determina a meia altura, ok? Então, a gente pode ver que a gente, se tem um detetor com uma boa resolução, ele vai ser extremamente estreito e com uma altura elevada, enquanto um detetor com uma resolução mais pobre, vamos dizer assim, ele vai ter uma intensidade menor e uma largura maior a meia altura. Então, a resolução é determinada por isso. É a largura meia altura dividido pela intensidade. Então, é basicamente o que a gente está vendo aqui, né, nesse gráfico. Então, a gente tem a eficiência do detetor, que é o epsilon, que é o número de pulsos detectados dividido pelo número da radiação incidente. Então, o que isso quer dizer, né? Como eu sempre digo, olhando além das equações, o que a gente tem é que o ideal é que isso seja 1, né? Por quê? Porque eu quero detectar a radiação incidente igual ao número de pulsos detectados. Então,
Se essa razão aqui for 1, significa que a eficiência do detetor é máxima, porque ele está detectando toda a radiação incidente, mas obviamente isso não é a realidade que nós temos. Então, se a gente olhar um detetor de estado sólido, por exemplo, como está mostrado aqui, então a gente tem uma fonte radioativa S, ela tem um certo espalhamento aqui, como vocês estão vendo, isso gera o que a gente chama de ângulo sólido, que também depende da distância que nós temos do detetor. Então, esse ângulo sólido é dado pelo cosseno de alfa, dividido pela distância ao quadrado pelo diferencial de área, onde a área é a área do detetor. E a gente pode determinar ele analiticamente por essa equação aqui, né? Pela distância e pelo raio do detetor ao quadrado, vai nos dar, resolvendo essa equação aqui, vai nos dar uma equação analítica para o ângulo sólido. Mas o que é ângulo sólido, né? O ângulo sólido nada mais é do que um ângulo tridimensional que nós temos para o detetor. Em vez de ser um simples ângulo 2D, né, ou bidimensional, a gente tem um ângulo para todo o detetor, que é o que está mostrado aqui. Então, aqui é o que eu estava falando sobre o tempo morto, ou o tempo que o detetor consegue detectar. Então, aqui são os eventos que acontecem no detetor. Só que como ele tem aquele tempo de carga e descarga, por causa que, como ele mede basicamente corrente e isso gera um carregamento do detetor, que é dado pelo tal, que está mostrado aqui. Então, a gente chama que ele pode estar vivo ou morto, embora ele não seja um ser humano, mas é assim que se define. Então, o que pode acontecer? Aqui a gente detecta facilmente, porém aqui, como vocês podem ver, vai ter uma superposição entre dois eventos, porque o detetor não teve tempo ainda, por causa da constante RC dele, de descarregar. E aqui é pior ainda, porque vai ter uma superposição de 3 eventos onde ele não descarrega em tempo suficiente. Então, isso cria um erro na detecção, por causa que ele vai somar a energia desses 3 eventos como se fosse um evento só, porque ele vai somar a corrente ou a carga, se preferirem, dos 3 eventos juntos, e isso, infelizmente, causa um erro na medida. Então, é uma coisa que varia de detetor para detetor. Tem detetor que tem tempo morto maior ou menor, dependendo da constante RC e do detetor que está sendo utilizado. Então, atenção
que ele vai medir a partir disso é dada por essa equação, onde a gente tem a impedância da carga externa, chamada ZL, que está mostrada aqui na equação, e a impedância interna do detetor, que é Z0, que é dada por aqui. Aí, aplicando a lei de Kirchhoff, a gente pode chegar nessa equação final aqui, que é a tensão que o detetor vai medir, que vai ser Vs vezes essa variação de impedância. Então, como isso aqui tem a mesma unidade, vai dar 1, né? Então, VL vai ser VS vezes isso. Então, idealmente, o que a gente gostaria é que esse valor fosse o menor possível, de modo a que o detetor tivesse um valor de medida, ou seja, o valor de carga de saída, que é o VL, que está mostrado aqui, muito próximo do valor da radiação incidente. Mas, como tem esse problema de impedância, tanto interna quanto externa, isso cria uma defasagem ou uma redução na tensão que ele vai conseguir medir. Então, normalmente se usa cabos coaxiais para fazer essa medida. Um cabo coaxial consiste em um fio interno, que é o fio central, um dielétrico, que é o que está mostrado aqui. Ele tem uma blindagem de um material condutor e uma blindagem externa isolante. Então, esse é um cabo muito comum que vocês já devem ter visto. Ele é muito usado, por exemplo, para internet. Ele é muito usado para TV a cabo, por exemplo, né? E a razão para isso é que, como ele tem essa blindagem aqui condutora, isso cria o que a gente chama de gaiola de Faraday, que faz com que se tiver algum sinal externo incidindo aqui, ele não vai sentir isso devido à lei de Gauss, basicamente. E o dielétrico serve para fazer esse isolamento do fio central, e isso cria nada mais, nada menos do que um semicondutor, um capacitor circular, que o sinal é enviado através desse fio. Então, ele pode tanto receber um sinal quanto enviar um sinal simultaneamente. Então, é um cabo muito útil. E essa camada externa aqui é simplesmente para fazer o isolamento elétrico de todo o resto. Então, aqui tem um diagrama mostrando como é que funciona o detetor. Então, a gente tem a detecção, né? De um modo geral, a gente tem um detetor, ele vai gerar uma carga, isso vai para o que nós chamamos de pré-amplificador, porque a tensão aqui é
geralmente é muito baixa, da ordem de milivolts. Isso vai para um processador de sinal e, finalmente, para o sistema de aquisição de dados, e isso gera o espectro que nós queremos. Então, o que a gente está vendo aqui é uma visão geral do que seria um esquema de detecção. Nós temos um contador que ele faz exatamente isso. Ele conta o número de pulsos. Nós temos o me fugiu a palavra agora. O cortador de pulsos, ou seja, tu vai medir só uma largura de pulso bem específica. Nós temos um outro módulo aqui que é basicamente para se determinar a radiação incidente, o amplificador e o amplificador linear que faz isso. Aqui está a escala para vocês terem uma ideia do tamanho que é isso. Isso chamado de eletrônica modular, porque tem, como o nome diz, né, vários módulos e cada módulo tem uma função específica. Então, aqui está mostrado a parte de trás de um módulo. Então, tem vários pinos aqui que são colocados no que é chamado de bin, que é aquele lugar onde eles são inseridos. Então, aqui eu não vou passar por todos os pinos aqui, mas vocês vão ter uma ideia de que ele, por exemplo, pode receber de mais a menos 6 volts, mais a menos 12 volts, mais a menos 24 volts, 117 volts. Tem o pino de ground, né, ou de terra. E então um módulo desses, quando ele é inserido no bin ou naquela caixa que vocês viram anteriormente ali, ele vai receber todos esses valores, mas ele vai usar de acordo com a necessidade. Então vamos lá. Isso aqui é um resumo, né, de como que o processamento de pulso funciona. A gente vai ter o pré-amplificador, cuja função é simplesmente fazer um aumento linear da função vinda do detector. Tem um amplificador linear, que ele vai transformar aquele sinal que veio do pré-amplificador num sinal quadrado. Então, ele faz a formatação do sinal, ou shape, né, do inglês. A gente tem, a gente pode ter ou não o amplificador polarizado, que faz também esse trabalho. Tem
pulse stretcher, que vai fazer uma formatação muito mais rápida do sinal. A gente tem um amplificador de delay, que a função dele é atrasar o sinal entre o sinal de entrada e o sinal de outro amplificador para verificar se o sinal que está entrando é igual um ao outro. E, finalmente, uma função linear aqui que tem a função de fazer como o delay, né? Verificar se a função formatada é igual à função de entrada. Então, é o que está escrito aqui em inglês, né? Então, por que isso é feito, né? Porque tem que se garantir que o sinal que está entrando, depois de ter sido formatado, ele tem que ser igual ao sinal original. Então, por que se usa delay? Porque toda essa eletrônica aqui inicial leva alguns nanosegundos, né, para fazer a verificação do sinal. Então, a gente atrasa um pouco o sinal para dar tempo dessa eletrônica aqui fazer essa verificação e finalmente se compara os dois sinais e se vê se os sinais são iguais. Então aqui é basicamente o que eu acabei de falar. O que eu estava me referindo anteriormente é o que a gente chama de coincidência. Que ele vai pegar dois sinais e vai verificar se os sinais que estão entrando são iguais num certo intervalo de tempo t, que depende do sinal. Se pode trabalhar em anticoincidência, ou seja, que eu quero que o sinal seja diferente do sinal de entrada. E o medidor de pulsos, que funciona para N eventos, que são os eventos de entrada. Então, isso aqui é um pré-amplificador, né? Ele usa esse cabo serial aqui para ser ligado no detetor, e aqui tem a saída do cabo coaxial dele. Então, aqui está o esquema lógico, ou melhor, elétrico dele. Então, ele vai trabalhar aqui como um amplificador linear, ou, perdão, um amplificador analógico. E ele tem uma certa resistência interna, uma capacitância interna. Então, a tensão de saída vai depender de 1 sobre essa capacitância vezes a integral da corrente detectada por dt. Então, o que a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo que a gente vai ter uma tensão alta quando entrar o sinal, e conforme o sinal descer,
como a gente está vendo aqui, isso depende da capacitância e da resistência interna, né, ou da constante tal RC. Então, um detetor precisa do pré-amplificador, mas precisa principalmente de uma tensão de polarização. Então, aqui tem uma imagem com vários tipos de detetores de estado sólido, desde detetores grandes até detetores pequenos, como a gente está vendo aqui. Então, essa eletrônica modular é fabricada largamente pela Ortec, que é uma empresa mais famosa e mais confiável para fazer esse tipo de análise. Então, ele pode ser polarizado, como a gente vê aqui, de 0 a 1000 volts. E tem duas saídas aqui de cabos coaxiais. Então, a gente pode polarizar com esse mesmo módulo dois detetores diferentes com correntes diferentes. E pode ser tanto positivo quanto negativo. Em geral, se usa positivo, a gente quer polarizar o detetor reversamente, como eu falei na outra aula, sobre detetores do tipo PN. Então, aqui é a cara do que seria um amplificador. Então, ele tem um ganho que é chamado de ganho grosso, ou coarse grain, né? Coarse gain. Então, ele vai de 50 a 100, 200, 500, 1K. Isso depende do amplificador. E ele tem um refinamento aqui que define uma amplificação mais definida. Tem o shaping time, que é o tempo que ele demora para fazer o processamento do pulso. Tem o valor de entrada, que é que está mostrado no input, ou seja, o valor do detetor vai entrar aqui. E ele tem duas saídas, uma unipolar e uma bipolar. Qual que é a diferença? A diferença não é muito grande, depende do que se quer fazer, mas em geral se usa a unipolar. Mas o que ele faz exatamente? Ele vai pegar aqueles pulsos do pré-amplificador, que tem esse jeito RC aqui, de carga e descarga, e vai transformar num pulso quadrado. Então é isso que eu quero que vocês gravem. Ele vai pegar a altura do pulso aqui e vai transformar ele num pulso quadrado. É basicamente isso que ele faz. Por que ele faz isso? Porque a outra parte da eletrônica que a gente vai ver daqui para frente só entende pulsos quadrados. Não entende pulsos com esse formato aqui que a gente está vendo. Então, por isso que ele é tão importante. Então, o que a gente está vendo aqui agora é como que ele faz isso. Então, também não vou entrar em detalhe nas equações, mas basicamente ele vai pegar essa tensão
RC aqui de saída, que varia com menos T sobre tal, e transformar nesse pulso quadrado. E aqui estão as equações que permitem com que ele faça isso, que basicamente depende da variação de carga por tempo e da variação da tensão pelo tempo. Mas o mais importante para vocês gravarem é que ele vai transformar esse pulso aqui com esse decaimento exponencial num pulso quadrado constante. Então, essa é a principal função dele. Aqui está mostrando a mesma coisa, só que para o caso de carga, né? Como vocês devem lembrar, desculpa, como vocês devem lembrar, o processo de carga é logaritmo, né? Então, por isso que tem esse jeitão aqui, assim, até o valor máximo, mas ele faz o mesmo trabalho em transformar isso num pulso quadrado. Então, o que acontece quando a gente tem vários eventos simultâneos, né? É aquele problema do tempo morto que eu estava falando, né? Que ele vai somar os diferentes eventos. Então, tá aqui, ó, a soma dos eventos e isso, obviamente, causa um erro na detecção. Então, é muito importante estar atento a isso. Tem eletrônicas específicas que determinam o tempo morto e como é que isso se dá durante a detecção da radiação. Então, aqui vocês veem o que é uma saída unipolar. Então, ele vai gerar um pulso desse tipo no osciloscópio. Isso aqui é uma imagem de um osciloscópio. E aqui um pulso bipolar. Qual que é a vantagem de um sobre o outro? Bom, quando se usa o bipolar, se consegue pegar toda a radiação incidente, diferente do unipolar, que só vai pegar um pedaço. Então, o bipolar é bem interessante para isso, mas se a gente não está interessado tanto em toda a radiação incidente, ou se a gente não quer muito ruído, o unipolar é mais interessante. E o bipolar é mais interessante quando se tem uma baixa intensidade de radiação e se quer pegar todos os valores que estão chegando. Aqui na esquerda, o que a gente vê é um resumo do que eu falei anteriormente. Então, o sinal vem do pré-amplificador, vai para o amplificador linear, transforma isso num pulso quadrado. Aí ele pode estar ou não ocupado, e isso pode gerar aquele erro que eu falei dele somar dois valores. E aí, finalmente, gera o sinal de saída que vai para o MCA, que é Multi-Channel Analyzer.
Então, aqui tem um resumo do que eu estava falando antes. A gente tem um detetor que gera um sinal relativamente fraco, né, da ordem de mili ou às vezes de microvolts ou amperes. Isso vai para um pré-amplificador que tem que ser alimentado por um módulo que gera uma tensão. Isso vai para o amplificador linear, que vai fazer a formatação do sinal para o sinal quadrado. Isso vai para um discriminador chamado de SCA, que, como o nome diz, é um discriminador de sinal. E aí a gente pode ir tanto para o contador ou para um contador por segundos, e isso tem um timer associado para determinar o número de contagens por tempo. Aqui embaixo que a gente vê é o contador, o pulso que vem do detetor. Então, ele vai ter entre 0,1 a 1 microsegundo de duração, tipicamente. Isso vai para o pré-amplificador, que vai gerar, pela constante RC, um rabo, né, como chama, que é o tail de 50 microsegundos. Isso vai para o amplificador linear, que leva alguns microsegundos para fazer o processamento. Aí vocês podem se perguntar, tá, mas não tinha que ser quadrado isso aqui? Sim, no mundo ideal, sim, mas na prática ele tem um formato gaussiano, como vocês veem aqui, porque ele não fica perfeitamente quadrado devido a problemas eletrônicos. Aqui está mostrando um problema que pode acontecer quando tu faz esse processamento do sinal do pré-amplificador para o amplificador, porque ele pode, dependendo da tensão que é inserida nele, diminuir a linha de base, e isso faz com que, por exemplo, aqui a gente tenha áreas iguais, porém cria esse problema que nós temos aqui. Então, isso é algo que tem que também se tomar muito cuidado quando se utiliza esse tipo de eletrônica modular. Então, aqui é a cara de um discriminador de canal único, né? Single Channel Analyzer, por isso que chama SCA. Que o que ele faz? Ele vai medir, a gente define um valor máximo, um valor mínimo. Tem valor de entrada aqui que vem do amplificador, o valor de saída, e aí o que ele faz é que ele vai medir só o que tiver entre esses dois valores. Então, o que nós estamos vendo aqui, por exemplo, é o valor máximo pelo valor mínimo
então ele vai medir só o que nós temos aqui, que a gente chama de ΔE. Então, por isso que ele é um analisador de canal único. Mesma coisa que a gente está vendo aqui para esse tipo de discriminador de canal único, né? Que é o Single Channel Analyzer. Isso não é muito mais utilizado porque hoje em dia, com a evolução da tecnologia, se usa o que a gente chama de Multi-Channel Analyzer, ou seja, analisador de multicanal, que é capaz de detectar vários sinais simultaneamente. Depois nós temos os... Depois disso, isso vai para o contador, que tem essa cara aqui, que ele pode tanto contar o número de pulsos que foram gerados ou o tempo de gerar cada pulso. Ele tem um sinal de parada, um sinal de reset e um sinal para mandar ele contar novamente. E como a gente pode trabalhar com sinais positivos ou negativos, ele tem uma entrada para cada um dos casos. Então, quando se usa o MCA, ele tem o detetor, o pré-amplificador, o amplificador linear, que faz aquela formatação do sinal para o sinal quadrado, e isso vai para um analisador multicanal que vai transformar aquele sinal de tensão no sinal correspondente de energia. Então, ele tem que ser calibrado para isso. Outra forma é fazer essa mesma trajetória aqui até o analisador linear, mas para evitar aquele efeito de tempo morto, ele tem o que a gente chama de pile-up rejector, porque ele consegue determinar quando tem dois picos que foram somados de forma indevida. Aí ele tem um restaurador de linha de base e vai para o MCA, ou seja, para o Multi-Channel Analyzer, o analisador de multicanal. Então, aqui é um exemplo que eu estava falando, né? Que ele forma esse decamento exponencial e forma essa trilha aqui. E aí, então, a gente vai ter um pico com essa cara. Se o sinal for muito baixo, que chama de undershoot, ele vai ficar com essa cara aqui. Então, é uma coisa que tem que também prestar atenção quando a gente usa esse tipo de detecção. Então, aqui é um exemplo bem interessante de o que acontece quando a gente tem o pile-up, que é a soma dos pulsos indevidos. Então, essa distorção causada pelo pile-up vai gerar um sinal maior do que o sinal verdadeiro. E essa distorção do pico causada pelo pile-up. Aqui está em contagens por número de canal.
onde o número de canal é proporcional tanto à tensão quanto à energia da radiação incidente. Então, esse exemplo aqui mostra a emissão do ferro 5,5, que tem uma emissão de 2 na ponto 6, 10 na 5 contagens por segundo. Então, sem o rejeitor de pile-up, ele fica com essa cara aqui toda distorcida, vamos dizer assim, e com o rejeitor de pile-up a gente consegue ver com muito mais precisão os picos de emissão desse ferro 5,5, como a gente está vendo aqui. Obviamente, isso causa uma redução na quantidade de contagens por energia, porque quando a gente tem pile-up ou soma de sinais, ele vai gerar um número de contagens muito maior. Então, é muito melhor a gente ter o número de contagens menor, mas mais resolução, como vocês estão vendo aqui, né? Que a gente consegue definir com muito mais precisão os picos associados à, à emissão desse isótopo, do que a gente ter um sinal que a gente não consegue definir absolutamente nada. Então, isso é um resumo do que eu estava falando antes, né? A gente tem a tensão de entrada, a probabilidade de uma radiação específica, que tem uma certa largura, isso aqui está em tensão por probabilidade. Então, o editor de pile-up faz isso, né? Ele compara o tempo de entrada do detetor que ele está funcionando, faz um delay entre eles, compara os dois sinais e isso vai para o Multi-Channel Analyzer ou MCA. Aqui nós temos um exemplo de quando se usa o Single Channel Analyzer, não o Multi-Channel Analyzer, porque ele vai gerar para cada variação de energia, ou seja, o primeiro canal ele vai gerar um pico, para o segundo canal ele vai gerar outro pico, e assim ele vai construindo o sinal correspondente à radiação incidente. Então é muito mais trabalhoso usar ele do que o MCA por causa disso. Acho que da resolução nós já falamos, né? Que a largura é meia altura dividida pelo número de eventos. Então, é o que está mostrado aqui. Então, o que eu quero que vocês gravem é que é muito interessante essa comparação que mostra quando, por exemplo, a gente tem 50 canais, ou seja, para cada Single Channel Analyzer, ou SCA, a gente teria que fazer isso 50 vezes. Então, a gente vai ter um espectro desse tipo. Para 10 canais, a gente não vê absolutamente nada.
E no Multi-Channel Analyzer, que tem aproximadamente 512 canais, tem uns de 1028, né? É sempre na base 2. Como a gente conhece de eletrônica, então a gente consegue definir muito mais os picos de radiação, que está mostrado aqui em número de canais, mas como eu disse, isso é proporcional à energia da radiação incidente. E aí, se a gente fizer uma regressão aqui, a gente vai ter um espectro contínuo, como está mostrado nesse gráfico aqui de cima. Mas o ponto principal para vocês entenderem que quanto maior o número de canais, melhor vai ser a resolução do espectro resultante. Então, aqui está mostrado uma foto de um analisador multicanal, também da Ortec, dessa empresa que eu falei. Então, ele vai ter o valor de entrada, o valor de gate, que é o valor de utilização que ele precisa. Se tem muito número de eventos, ele tem um valor que chama de busy, para dizer para ele quando não contar. É a mesma coisa que está aqui. Do outro lado, ele tem uma entrada USB que vai para o computador, e aqui tem a polarização que ele precisa, que é aproximadamente de 12 volts. Aqui tem uma imagem da placa interna dele, tem um lápis aqui como escala, e aí ele vai gerar o espectro no computador dessa forma. Mudando agora para radiação, perdão, no ar, aqui tem o livre caminho médio do nitrogênio a 0 grau. Então, aqui está a pressão em milímetros de mercúrio, também conhecido como TOR, em homenagem a Torricelli, que foi quem determinou isso. Então, a pressão atmosférica em Torricelli é 760, ou TOR. Então, a gente tem um livre caminho nitrogênio de 10 a menos 6 centímetros, o que não é nada. E vocês podem ver aqui, conforme a gente reduz a pressão até 10 a menos 9, o livre caminho médio vai para 65 mil metros. Então, o que a gente está vendo aqui? Quanto menor for a pressão, maior é o livre caminho médio, e isso faz com que a gente seja necessário ter alto vácuo ou ultra alto vácuo nas câmeras de análise para que nós possamos determinar a radiação com muito mais precisão. Então, os equipamentos necessários para isso são bombas de vácuo, né? Câmeras de vácuo, sensores de pressão. Aqui está escrito errado, mas são válvulas.
Dependendo do tipo de análise, a gente pode precisar de aquecimento e ar comprimido, porque as válvulas, em geral, funcionam com ar comprimido. O que isso quer dizer? O comprimento do ar comprimido, elas automaticamente se fecham. Então, de forma geral, é isso que a gente precisa para fazer uma boa análise. Essa parte de aceleradores nós falamos na última aula, né? Então, eu vou passar aqui e acho que é isso, pessoal. Dúvidas? Por enquanto não, só tô acompanhando, conseguindo acompanhar certinho. Perdão, pode repetir? Oi, não, eu tô sem dúvida, tô conseguindo acompanhar direitinho aqui por enquanto. Ok, mais alguém? Então tá, pessoal, até quarta-feira e tenha uma boa semana. Até mais, senhor, até quarta.